Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu não estava pensando em gravar a aula essa semana, eu queria novamente fazer uma outra avaliação diagnóstica e ver como é que vocês estão, já que nós vamos ter só exercícios de revisão. Mas para dar mais um apoio, eu vou gravar o conteúdo rapidinho de ontem e de hoje mesmo, ok? De terça e quarta-feira. Nós vamos trabalhar interpretação de texto, sequência numérica, interpretação de gráficos, pares e ímpares, maior e menor e escrita dos números por extenso. Prestem bastante atenção, sobretudo na interpretação de texto. Ainda tem alguns de vocês errando porque eu tenho certeza que está lendo depressa ou está lendo e parando para fazer outra coisa, porque os próprios textos já nos dizem tudo, sobretudo no seu título, enfim. É só prestar um pouquinho de atenção. Vamos lá? O livro Muitos Textos, Tantas Palavras, da página 42. Acompanhe a leitura bem atenta comigo. Alimentação sem desperdício. O próprio título já não diz. Vai falar do quê? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado anualmente. O desperdício de frutas e hortaliças consumidas no Brasil chega a ser de 20% a 30%, desde a colheita até a mesa do consumidor. Em contrapartida, 1,7% da população brasileira ainda vive em estado de insegurança alimentar. No entanto, a quantidade exagerada de alimentos desperdiçados seria suficiente para diminuir a fome de parte significativa da população. Nesse cenário, o aproveitamento integral dos alimentos vem de encontro às ações que visam minimizar esse problema de saúde pública. A utilização de cascas, folhas e talos pode diminuir os gastos com alimentação, melhorar a qualidade nutricional das refeições e reduzir o desperdício de alimentos. Pois bem, galerinha, agora vocês vão responder as questões de 1 até 3. Atentem o texto, ele está falando do quê? Ele está falando sobre alimentação. E o que ele diz? Ele diz sobre o desperdício, ele traz o percentual de desperdício no Brasil, ele diz que nós podemos aproveitar a totalidade dos alimentos, cascas, talos, sementes, folhas, e diz por que nós temos que fazer isso. Cada uma das questões tem a ver com isso. Leia de novo, prestando atenção nessas dicas, eu tenho certeza que ficará fácil. Em matemática, a primeira questão é novamente a nossa tabela sequencial. Prestem bastante atenção, eu tenho que identificar qual que é a sequência de um para o outro, ou seja, eu tenho um número, depois eu tenho um espaço e outro número. Os números ou o número que vão ir nesses espaços em branco tem que ser o suficiente para chegar no outro mantendo a mesma sequência. Exemplo, eu tenho 50, um espaço em branco, 52. Que número fica entre 50 e 52? 51. Depois, 52 vezes 53. Opa, subiu mais um, então tá certo. Se eu subir mais um, vai dar 54. O próximo que está preenchido é o 55? Opa, então eu descobri que a minha sequência está subindo de 1 em 1. Agora é só prestar atenção e preencher todos os outros. Na questão 2 e 3, é para eu responder. Na questão 2, quais são os números pares e quais são os números ímpares dessa tabela. Todos eles, eu tenho que reproduzir todos. Lembrem que os pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os ímpares, os terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Eu tenho que escrever todos os pares e todos os ímpares desse quadro que nós acabamos de preencher. Na questão 3, preste atenção, eu quero só um número.
Eu quero o maior e o menor de todos aqueles números do quadro que nós preenchemos agora. Qual que é o maior e qual que é o menor? A nossa questão de língua portuguesa, veja a nossa tirinha. Eu tenho certeza, meus queridos, tem gente que está errando porque não está prestando atenção, tanto na leitura como nas imagens. Lembrem que as expressões faciais, além de nos dizerem muitas coisas, também é uma forma de linguagem. Acompanhe a tirinha. A Mônica diz: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Ou seja, eles estavam brincando de casinha e o Cebolinha não quer mais. E ela quer saber por quê. No outro quadro está lá o Cebolinha. Adivinha? Né? Com uma cara de bravo, espanador na mão, tirando o pó de tudo, vestido de empregada doméstica, lá está com um aventalzinho. Ou seja, o que está acontecendo? Será que realmente eles estão brincando ou a Mônica pôs ele para fazer toda a limpeza da casa? Então, presta atenção nessas dicas e respondam as questões 1, 2 e 3. A nossa questão de matemática são nossas velhas conhecidas, as operações matemáticas. E aqui nós estamos trabalhando só com multiplicação. Então, vocês têm 8 quadros, cada um com uma expressão, que vocês vão ter que armar a conta e resolver. E depois embaixo, vejam, elas se repetem, são as mesmas. Só que embaixo você tem 3 opções para cada equação, que você vai ter que pintar só o resultado correto. Façam o primeiro comigo. 9 vezes 3. Se eu pegar a tabuada, eu vou descobrir que é 27. Se eu não sei, eu posso somar o 9 3 vezes, ou o 3 9 vezes, que dá na mesma, vai dar 27. Aí eu vou para o meu quadrado embaixo. 9 vezes 3 é igual a 10, 27 ou 16? Eu já sei que é 27, então eu pinto o 27. E faço isso para cada uma das outras operações. Na questão 2, é para escrever os números por extenso. Extenso é grafar, escrever, tá? Não colocar em ordem numérica, eles estão em ordem numérica. Então o primeiro é 546. Como é que eu escrevo isso por extenso? 546, ok? E aí eu faço a mesma coisa com os demais. Depois nós temos um gráfico. O que esse gráfico nos diz? Antes de eu já sair correndo e tentando responder, vamos prestar atenção no gráfico. O gráfico ele tem 2 eixos, um eixo X e um eixo Y. O X é na horizontal, deitado, e o Y na vertical, em pé. No eixo em pé, na vertical, ele tem a numeração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e está me dizendo que é um número de presentes. E deitado, na horizontal, ele tem alguns nomes: Pedro, Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias e Ivo. Ele está me dizendo que são as crianças. Então, na linha de baixo eu tenho as crianças e na linha lateral eu tenho a quantidade de presentes. Aí tem o enunciado: 8 amigos, Pedro, Kátia, José, Afonso, Beatriz, Débora, Elias e Ivo, participaram de uma gincana e receberam como brinde alguns presentes. Cada um registrou no gráfico a quantidade de presentes que ganhou. Observe e responda. Aí nós temos as nossas perguntas. Tem pergunta que diz qual criança ganhou mais presente, ou seja, qual foi a criança que ganhou mais. No item B, quais crianças ganharam menos presentes? Então deve ter 2 que ganharam a mesma quantidade e foi a menor. No item C,
Quantos presentes Beatriz e Ivo ganharam juntos? Alguns de vocês estão confundindo nisso. Quando diz ganharam juntos, eu tenho que ver quanto Beatriz ganhou, anotar no cantinho, ver quanto Ivo ganhou e depois somar os dois. Não esqueça disso. E Cátia e José ganharam a mesma quantidade de presentes. Quantos presentes cada um ganhou? Aí eu não quero que some, eu quero só saber se eles ganharam a mesma quantidade. Qual foi essa quantidade que eles ganharam? No nosso livro de Ciências Humanas, está pedindo para a gente ler o texto da página 32, finalzinho dela e 33, e depois responder duas questões. Acompanhe a leitura comigo. O texto da página 32, no final, chama-se Os Três Poderes. A teoria dos três poderes foi pensada para evitar a centralização da administração pública. Segundo o pensador Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, de 1748, era fundamental estabelecer a autonomia e os limites de cada poder para evitar governos autoritários. Cada um desses poderes deveria fiscalizar a atuação do outro, e isso ficou conhecido como sistema de freios e contrapesos. No Brasil, a divisão de poderes é prevista no artigo 2º da nossa Constituição Federal. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Para administrar o país, essa divisão tripartite, quer dizer, três partes, dos poderes se apresenta nos três níveis: federação, que é a União, estadual, estados ou nas unidades federativas, e municipal, os municípios. Poder Executivo. O que faz? Dirige e administra o governo, tomando decisões sobre investimentos, economia e políticas públicas. Também representa o país no exterior. Quem exerce? Nível nacional, Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros. Nível estadual, nos estados, Governador, Vice-Governador e Secretários. E no nível municipal, nas cidades, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários. Poder Legislativo, o que faz? Propõe e vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do Executivo, do poder anterior. Quem exerce o Legislativo? Nível nacional, senadores e deputados federais. Nível estadual, deputados estaduais. Distrito Federal, deputados distritais. E nos municípios, os vereadores. Por fim, o Poder Judiciário. O que o Judiciário faz? Aplica a lei, julgando os casos de conflitos entre cidadãos e entre esses e o Estado. Quem exerce o Judiciário? No nível nacional, a nação, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais e juízes federais. No nível dos estados, tribunais e juízes estaduais. E nos níveis dos municípios, não há, são providos pelos estados. Então, ou entra nos federais, ou entra no judiciário. No caso dos municípios, são os tribunais estaduais. Sabendo disso, na página 34, letra A, é um quadro. Nós temos um quadro sobre o Legislativo, Executivo e o Judiciário, e eu tenho que preencher em cada um desses com as informações do texto, quem faz parte do que. É só prestar atenção. E na questão 7, eu tenho uma foto. E tem um nome ali, urna eletrônica. Você com certeza ainda não votou, mas já viu em propaganda, já viu os papais comentarem. Então me diga um pouquinho disso. Você sabe, conhece? Para que ela é utilizada? Se você não conhece, pergunta para os seus pais e depois responda a questão.
Tá vendo como não é um bicho de 7 cabeças? Basta só nós prestarmos atenção que tudo fica mais fácil. Desejo que tenham excelentes estudos e qualquer dúvida eu estou à disposição no nosso chat do WhatsApp. Um enorme beijo no coração de todos e até a próxima!